Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Vamos começar hoje com uma frase que nos confronta pela nossa cultura, sem dúvida. Será que Jesus Cristo realmente existiu? Bem, essa é uma das perguntas que mais intrigam a ciência e que vem tentando encontrar uma resposta há séculos. Diversos fatos da vida de Cristo são contados na Bíblia, que passou a ser escrita quase um século após a sua morte. Ela cita, inclusive, vários milagres associados a ele. Mas o maior de todos os milagres relacionados a Cristo está deixando vários cientistas impressionados. Que milagre é esse? É possível que dessa vez, finalmente, a ciência tenha abraçado de vez a religião? Bem, se pensarmos lá no início de tudo, apesar do esforço não ser dos mais fáceis, é muito provável que chegaremos à conclusão que a vida em si é um grande milagre. Pare um pouquinho. Esqueça os prédios, os automóveis e tudo que o ser humano constrói ou já construiu, deixando apenas o que exala a vida chegar aos seus pensamentos. Pense nas plantas, nas flores, os vastos campos e florestas, vales, rios, cachoeiras, nos animais terrestres, também aqueles que voam ou que têm a água como seu meio de sobrevivência. Pense agora nos seres humanos, na complexidade que é a nossa composição, na capacidade que possui não só de raciocinar, mas também de agir em prol da vida, suas construções, imaginações, para tornar a vida sempre melhor. Pense no ato involuntário da respiração, que ocorre até com as plantas, claro, diferente de nós e de outros animais, assim como os que vivem abaixo da superfície das águas do planeta. Tudo isso, na verdade, já é um grande milagre, se pensarmos bem. Senão, como veio a se tornar real? Uma complexa coincidência de incontáveis e indescritíveis fatores? Uma experiência alienígena, conforme algumas teorias propõem? Bem, alguns apostam em explicações das mais diversas, enquanto a maioria das pessoas acredita que haja um ser maior que tudo, que criou todo o universo e a vida, ao qual nós chamamos Deus. Jesus, que foi concebido por Maria com a intervenção do Espírito Santo, veio à vida com o objetivo de dar direção, sentido, ensinar aos humanos que temos um só Pai, um só Mestre, um só Criador, Deus. E por meio de Deus é que os milagres acontecem. Mas vamos pensar, o que é um milagre? Bem, por definição, um milagre é um acontecimento extraordinário, incomum ou formidável, que não pode ser explicado pelas leis naturais. É um fato sobrenatural, oposto às leis da natureza. Diz também de um sinal ou indício que há alguma interferência divina no fato dado como milagroso. Enfim, o milagre pode ser um acontecimento no mundo externo provocado pela ação imediata ou pela simples vontade de Deus. Muitos são os santos católicos aos quais foram associados milagres, entre curas e alcances de objetivos financeiros. Mas isso não é compartilhado por todas as religiões cristãs. Os evangélicos, por exemplo, não creem nos santos que os católicos creem, mas acreditam ambos os braços do cristianismo que Jesus realizou vários milagres. Milagres de Jesus é a denominação comum dada aos feitos de Jesus de Nazaré, registrados nos evangelhos e tidos por muitos como uma das maiores provas do seu poder. E quais os principais milagres atribuídos a Jesus, segundo a Bíblia Sagrada? Oficialmente, na Bíblia, há registros de aproximadamente 37 milagres realizados por Jesus durante o seu ministério público na Terra, conforme os evangelhos canônicos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses milagres incluem curas, exorcismos, ressurreições, controle sobre a natureza e outros eventos sobrenaturais. Contudo, há livros apócrifos, aqueles que não fizeram parte do cânon bíblico, que citam também alguns outros milagres de Jesus, inclusive quando ainda era criança. Segundo mencionado na Bíblia, mais especificamente em João capítulo 2, versículos de 1 ao 11,
Jesus estava numa festa de casamento na pequena cidade de Caná da Galileia, acompanhado por sua mãe Maria e alguns dos seus discípulos. Como era costume naquela época, as festas de casamento duravam dias, com muitos convidados se reunindo para comer, beber e celebrar a alegria da união dos noivos. No meio da festa, aconteceu um problema. O vinho acabou. Numa cultura onde a hospitalidade é altamente valorizada, ficar sem vinho durante um casamento era algo muito embaraçoso e considerado um descuido. Maria, percebendo a situação, aproximou-se de Jesus e disse: "Eles não têm mais vinho." Embora Jesus inicialmente tenha respondido que ainda não era o seu momento de revelar a sua missão, Maria, cheia de confiança, disse aos servos: "Façam tudo o que ele lhes disser." Então Jesus pediu que os servos enchessem 6 grandes talhas de pedra com água. Cada talha comportava cerca de 100 litros, usados tradicionalmente para os rituais de purificação dos judeus. Os servos obedeceram, enchendo as talhas até a borda. Em seguida, Jesus ordenou que retirassem um pouco da água transformada e a levassem ao mestre-sala, que era o responsável por supervisionar o serviço e garantir a qualidade da festa fosse mantida. Ao provar o líquido, o mestre-sala ficou surpreso. Sem saber que era Jesus o responsável pela mudança, ele exclamou ao noivo: "Todos servem primeiro o melhor vinho e, depois que os convidados já beberam bastante, servem o inferior. Mas você guardou o melhor até agora." A água havia sido transformada no melhor vinho da festa, impressionando a todos os presentes. Esse evento foi o primeiro milagre de Jesus e é descrito como o momento em que ele começou a manifestar a sua glória, levando seus discípulos a crerem nele. Foi um gesto de generosidade e compaixão pela situação dos noivos, mas também um sinal discreto da sua divindade, dando início a uma série de eventos que mudariam a história para sempre. Um outro milagre atribuído a Jesus é que, bastante também discursado em missas e cultos até os dias de hoje, foi a multiplicação dos pães e peixes a uma multidão faminta. Vamos montar o cenário na nossa imaginação. Jesus está às margens do mar da Galileia. Você pode sentir o vento, com as ondas do mar, e aquela multidão que o seguia há dias, as pessoas fascinadas pelos seus ensinamentos e milagres que ele estava realizando. Homens, mulheres e crianças tinham viajado de longe para ouvi-lo, trazendo consigo as suas esperanças, as suas necessidades. A tarde já estava quase no final. O entardecer quase se estabelecendo e as pessoas estavam começando a sentir fome. Mas não havia vilas ou mercados por perto para comprar comida. Preocupados com a situação, os discípulos de Jesus se aproximaram e sugeriram que ele despedisse a multidão para que eles pudessem buscar alimento nos povoados vizinhos. Mas Jesus, com compaixão, respondeu: "Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos, é claro, ficaram perplexos, pois sabiam que não tinham comida suficiente para alimentar tantas pessoas. Filipe, um dos discípulos, comentou que mesmo 200 denários de pão não seriam suficientes para dar um pedaço a cada um. Foi então que André, outro discípulo, trouxe a Jesus um menino que estava ali na multidão. O menino tinha apenas 5 pães de cevada e 2 peixinhos, uma pequena refeição que ele havia levado consigo. Diante da grande multidão, cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, os discípulos se perguntavam como seria possível alimentar toda aquela multidão com tão pouco. E o que Jesus fez? Ele pediu que a multidão se sentasse sobre a relva, organizando-se em grupos. E então tomou os 5 pães e 2 peixes, aquilo que estava disponível, levantou os olhos aos céus e deu graças a Deus. Em seguida, ele começou a partir os pães e peixes, entregando-os aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Milagrosamente, à medida que eles iam distribuindo, a comida não acabava.
todos comeram até se fartar. Quando todos estavam já satisfeitos, Jesus pediu aos discípulos que recolhessem os pedaços que sobraram, para que nada se perdesse. Eles recolheram ainda 12 cestos cheios de pedaços dos pães que haviam sido multiplicados, uma quantidade muito maior do que tinham no início. A multidão, maravilhada, reconheceu que estava diante de um grande profeta e queria proclamar Jesus como rei. Porém, ele se retirou sozinho para a montanha, sabendo que o seu caminho era outro. Esse evento é contado nos 4 evangelhos. Você pode ler em Mateus 14, de 13 a 21, Marcos 6, de 30 a 44, Lucas 9, de 10 a 17 e João 6, os versos de 1 a 14. Uma outra história impressionante é a história da ressurreição de Lázaro, uma das mais icônicas passagens da Bíblia, relatando os milagres de Jesus. Bom, numa pequena aldeia chamada Betânia, próxima a Jerusalém, viviam 3 irmãos que eram amigos íntimos de Jesus: Marta, Maria e Lázaro. Um dia, Lázaro ficou gravemente doente e suas irmãs enviaram um mensageiro para avisar Jesus, que estava numa outra cidade. Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Mas, surpreendentemente, Jesus não foi imediatamente até Betânia para salvar o amigo íntimo. Ele permaneceu mais 2 dias onde estava, dizendo aos seus discípulos que aquela doença não era para a morte, mas para que a glória de Deus fosse revelada. Quando Jesus finalmente decidiu ir, disse aos seus discípulos: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. Os discípulos não entenderam de imediato, pensando que Lázaro estava apenas repousando, mas Jesus então falou claramente: Lázaro morreu, e por causa de vocês eu me alegro de não ter estado lá, para que vocês possam crer. Vamos aí. Ao chegar a Betânia, Jesus descobriu que Lázaro já estava sepultado há 4 dias. A notícia de sua chegada se espalhou e Marta correu ao seu encontro, lamentando: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus a confortou, dizendo: o teu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu que sabia que ele iria ressuscitar no último dia. Mas Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Maria, outra irmã de Lázaro, também foi ao encontro de Jesus, chorando. E a sua tristeza e a dos outros presentes mexeram profundamente com Jesus, que chorou. Ele então pediu para ser levado ao túmulo, uma caverna com uma pedra fechando a entrada. Quando chegaram, Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, preocupada, lembrou que o corpo já estaria cheirando mal, pois já fazia 4 dias que Lázaro havia morrido. Mas Jesus respondeu: eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Eles então removeram a pedra e Jesus, olhando para o céu, orou: Pai, graças te dou por teres me ouvido. Eu sei que sempre me ouves, mas eu digo isso por causa da multidão ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. Em seguida, com uma voz forte, ele clamou: Lázaro, vem para fora! Para a surpresa de todos, Lázaro saiu, ainda envolto em faixas funerárias. Jesus então ordenou: desatai-o e deixai-o ir. A ressurreição de Lázaro causou grande impacto e muitos dos que estavam ali creram em Jesus. No entanto, esse milagre também despertou o temor e a ira das autoridades religiosas, que decidiram intensificar os seus planos para matar Jesus, tirar a sua vida. Esse evento poderoso revelou o domínio de Jesus sobre a morte, e a promessa de vida eterna está narrado no capítulo 11 do Evangelho de João. Foi um dos milagres mais impressionantes do seu ministério, mostrando que ele tem autoridade até mesmo sobre o túmulo, preparando o caminho para a sua própria ressurreição. O Santo Sudário tem um valor inestimável para os cristãos, uma vez que, em teoria, seria o mesmo tecido usado para cobrir o corpo de Jesus Cristo quando ele foi retirado da cruz e sepultado.
A melhor parte é que, segundo os cientistas que o testaram, há 99% de chance dele realmente ser completamente legítimo. O que confere ao sudário a sua singularidade, levando tantas pessoas a cuidarem dele com tanto zelo, é a crença de que ele é o tecido que envolveu e sepultou o corpo de Jesus Cristo, a figura central da fé cristã. Esse tecido se torna ainda mais extraordinário pelo fato de apresentar o contorno sutil do rosto de um homem impresso nele. Existem registros desse tecido com a imagem pálida de um homem que remontam aos anos 1300. Ao longo dos anos, o sudário e a imagem do homem nele impressa foram aparentemente esquecidos. No entanto, em 1898, um fotógrafo italiano de nome Secondo Pia decidiu fotografá-lo. Ao revelar os negativos, ele descobriu algo surpreendente. A imagem distinta de um homem com os braços cruzados e olhos fechados tornou-se visível. A imagem foi instantaneamente reconhecida como o rosto de Cristo, uma vez que se assemelhava muito aos retratos tradicionalmente atribuídos a ele. Apesar da Bíblia não mencionar o sudário, especificamente usar o termo manto funerário, o qual foi fornecido por Nicodemos, o fariseu, e por José de Arimateia, a igreja sempre afirmou que se trata do mesmo tecido. E você sabe o que é um sudário? Ou ao menos de onde vem essa palavra? Para um maior entendimento, ela está relacionada às palavras sudorese e suor. Sim, era um nome dado a pedaços de tecido usados para limpar o suor do rosto, assim como hoje usa-se o lenço. Bom, nem todo mundo hoje em dia usa um lenço no bolso, mas isso era comum até pouco tempo atrás. O uso da palavra sudário não foi escolhido a dedo, mas certamente usado lá atrás por algum italiano, e Turim é a cidade onde o tecido ficou e ainda continua muito bem guardado desde praticamente o ano 1300. Claro que durante esse tempo todo ele percorreu alguns lugares, mas sempre voltou ao seu lar, que é essa cidade italiana. E nesse meio tempo, ele foi estudado por diversos cientistas, todos compenetrados em encontrar alguma coisa que dissesse que aquele tecido não foi usado para cobrir Jesus Cristo. Contudo, todos os testes, especialmente os mais recentes, indicavam haver grandes chances dele ser autêntico. Até mesmo os testes não oficiais feitos com o uso de inteligência artificial por meio da plataforma Midjourney retornaram uma imagem que se assemelha profundamente à figura de Cristo, conforme as alegações mantidas até hoje, tanto pela igreja como pelos fiéis. Ele mostrou um homem com cabelos longos e barba, com um trauma severo na cabeça e também no corpo, exatamente como Cristo teria experimentado quando foi crucificado. Muitas outras pessoas tentaram o mesmo e obtiveram resultados semelhantes, o que gerou uma onda de otimismo ao redor do mundo. Parece que, uma vez que Cristo foi ressuscitado, aqueles que chegaram ao seu túmulo devem ter guardado os materiais com os quais o enterraram e se deram conta de que, algum dia, esse tecido daria força aos crentes ao redor do mundo e provaria para eles que servem a um Deus vivo que ressuscitou dos mortos. Embora houvesse muitas preocupações iniciais de que o sudário pudesse ser apenas mais uma falsificação da Europa, pequenos pedaços de pólen do Oriente Médio, encontrados presos entre as fibras do tecido, novamente contribuíram para a autenticidade do sudário. Parece que, numa reviravolta impressionante, o sudário de Turim passou de um exemplo de falsificação medieval profissional para uma peça indispensável da evidência da existência de Cristo. O tecido tem sido venerado pela Igreja Católica como um dos símbolos mais importantes da fé cristã e uma das evidências conclusivas do nascimento, morte e ressurreição de Cristo. Para quem crê, isso é mesmo uma bênção e, sem dúvida, não é só o maior, como também é um milagre vivo. Muito obrigado pela sua companhia sempre tão especial. Deixe nos seus comentários o que você achou do tema, o que você acha de toda essa experiência. Com certeza serão depoimentos muito ricos.
Até um próximo vídeo.